E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Cristiano aqui falando. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like e comentar. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais conteúdo sobre linguagem C para vocês. Esta é uma minissérie de programação orientada a objetos em C. Muitos vão falar que C não é uma linguagem orientada a objetos e que segue o paradigma procedural. Pois bem, isso é verdade, mas é preciso lembrar que a orientação a objetos é um conceito, assim como o paradigma procedural. E conceito bem compreendido pode ser aplicado em outros cenários. Isso é claro, precisando de alguns ajustes, mas não é impossível. Se aplicar bem uma linguagem que não dá suporte ao paradigma igual à linguagem C, acredite que quando utilizarem uma linguagem que dá suporte como Java, C++ e C Sharp, vai ser tão natural e simples que vocês irão pensar: que fácil, não? E como um amigo costuma dizer, a linguagem C é como se fosse um quadro em branco. A arte quem determina é o artista. O paradigma orientado a objetos tem 4 pilares. Encapsulamento, que esconde as regras que são aplicadas a determinado negócio. Herança, que permite uma classe filha herde o comportamento da classe mãe, favorecendo a reutilização de código e polimorfismo. O polimorfismo permite manipular os objetos na sua forma mais genérica. A abstração, que permite modelar uma ideia. Este pilar é o mais filosófico, mas seria a representação de algo físico, como por exemplo uma cadeira, ou algo intangível, como uma conexão TCP ou UDP. Serão 5 vídeos no total, e para que todos esses pilares sejam utilizados, é necessário um esquema. E esse esquema é a classe. A classe é como se fosse o manual de construção de um objeto. A classe contém os atributos, que são as características do objeto, e o comportamento, o que ele faz. Neste vídeo, iremos abordar a classe. Em C não temos classe, pelo menos não uma palavra reservada para isso, mas temos structs. Há 2 formas de construir uma classe em C. A primeira forma é uma estrutura pública, significa que ela será exposta, e a segunda é uma estrutura opaca, que esconde os detalhes da estrutura do usuário. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Agora vamos apresentar um pouco de código para demonstrar ambas as formas. Aqui vamos definir 2 classes: address e person. Person vai conter address. Isto é conhecido como composição. Falaremos sobre isso em outro vídeo. Para construir o objeto, criaremos uma função personCreate, onde o primeiro argumento é a estrutura que contém um contexto do objeto. Para trabalhar com esse tipo de objeto, precisamos retornar um booleano, que é bem diferente da próxima abordagem que veremos mais adiante. O motivo disso é porque estamos trabalhando com uma instância válida, porém não preenchida, e precisamos de uma forma para garantir que o objeto foi devidamente preenchido, caracterizando a sua criação. Para implementarmos essa abordagem, precisaremos verificar os argumentos a fim de validá-los. Dessa forma, podemos atribuir os argumentos ao contexto e setar o status para true. Para demonstrar o seu uso, vamos criar um exemplo onde vamos declarar uma instância e passar como argumento para a função personCreate, com os parâmetros para o contexto, e verificar se retorna um true, e verificar se o retorno é verdadeiro. Caso seja verdadeiro, apresentaremos a mensagem de pessoa criada com sucesso, porém em inglês. E após isso, poderemos processar a informação. Essa abordagem é bem mais segura em relação ao gerenciamento de memória, pois não temos preocupação com dados alocados, que é o caso da segunda abordagem. Compilando o teste, podemos ver o output que a pessoa foi criada com sucesso. Agora, na segunda abordagem, podemos aproveitar todo o código feito e realizar alguns ajustes. Para a função que cria o objeto pessoa, agora o tipo person passa a ser o retorno, recebendo somente os parâmetros. Em sua implementação, escondemos toda a informação sobre a estrutura do usuário, e após a verificação dos parâmetros, é necessário alocar memória para ter a instância propriamente dita. Após isso, ainda é necessário verificar se a memória foi realmente alocada, para evitar problemas de ponteiros selvagens. Se após isso tudo estiver certo, daí iniciamos o preenchimento da estrutura. Para testar, vamos utilizar o exemplo anterior e fazer algumas modificações. Aqui, basicamente, removemos a instância do primeiro argumento e agora o retorno fica sendo a própria instância. Dando tudo certo, apresentamos a mensagem de objeto criado com sucesso. Dessa forma, obtemos o mesmo comportamento da versão anterior. Normalmente, em meus códigos, eu uso a primeira abordagem, que é orientado a erros. Acaba sendo um pouco mais verboso, mas é mais segura em relação a preocupações com memória, mas traz problemas como a exposição dos dados. Já a segunda facilita o desenvolvimento, porém traz responsabilidades de gestão de memória, podendo causar memory leaks e fragmentação de memória ao longo de seu uso. Normalmente esse é um tipo de problema que é muito difícil de encontrar e demora para acontecer. Bom, escolha uma forma, a que achar melhor, no final a decisão é só sua. E se ficou até aqui, meu muito obrigado. Lembrando de não se esquecer de se inscrever, de dar o like e comentar. É isso aí pessoal, fui!